A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais questiona o fim da escala 6x1 na jornada de trabalho e calcula prejuízo para o setor em mais de 8 bilhões de reais. O presidente da FIEMIG, Flávio Roscoe, gentilmente está aqui conosco. Tudo bem, presidente? Boa noite, muito obrigado mais uma vez. Boa noite, Thiago. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, presidente, a questão é a seguinte: a FIEMIG se posiciona contrária ao projeto como está no Congresso Nacional, essa discussão que surgiu praticamente do nada nas redes sociais no fim de semana passado, ou a FIEMIG concorda em discutir algum tipo de redução de jornada de trabalho, mas não como está colocada essa discussão? A FIEMIG entende que essa discussão, através de projeto de lei, ela é equivocada, já que hoje nós temos um arcabouço jurídico que permite a negociação entre trabalhadores e empregados, analisando a individualidade de cada setor, as suas peculiaridades, os aspectos regionais, né? Então, uma lei federal, imagina uma PEC, ou seja, integrando a nossa Constituição, que venha a restringir ainda mais a escala de trabalho, ela pode, com certeza, prejudicar em muito alguns setores e limitar o crescimento da produtividade do Brasil. Então, a gente entende que aqueles setores que podem ter jornadas reduzidas têm feito essa opção através da negociação entre sindicatos patronais e laborais, e a gente entende que esse é um mecanismo adequado, é um mecanismo moderno, e não engessar situações através de lei, porque na hora que você limita através da lei, você impede com que você faz com que nenhum setor possa ter um turno, por exemplo, da escala 6x1, que para muitos setores é imprescindível. E os impactos serão nefastos aí sobre a sociedade. O presidente, a FIENG, só para deixar claro, né, calcula esses prejuízos de que maneira? Ou seja, com demissões, eventualmente novas contratações para cobrir esse buraco, vamos dizer assim, nessas escalas? É mais ou menos isso? Bom, são vários cálculos, quer dizer, como você mesmo disse, a tese ela é muito recente, né? Começou de um movimento de mídia social e tomou conta ali naquilo que tem acontecido muito frequentemente. Assuntos são levantados com pouca profundidade, sem entender o custo total para a sociedade do assunto. Como ele é um assunto que agrada a maioria da população, porque quem não quer trabalhar menos e ganhar o mesmo tanto, né? Se isso aí fosse a solução dos nossos problemas, a gente devia passar de trabalhar um dia por mês ou um dia por ano, e estaria tudo resolvido, né? Se a redução da jornada de trabalho fosse a solução dos males brasileiros, por que não trabalharmos um dia por ano, né? E ganharmos todos o mesmo tanto? Porque é inviável, né? É óbvio, é pressuposto. Existe uma regra de mercado. Você, de maneira artificial, reduzir a jornada de trabalho no Brasil superior a 20%, sem aumento de produtividade, quais serão os primeiros impactos? O primeiro impacto é inflacionário, que, obviamente, aqueles setores que podem repassar por preço irão repassar. E isso vai ter impacto no consumidor, no conjunto da sociedade. Primeiro ponto. O segundo ponto é a transferência de produção daqueles setores que têm concorrência internacional. Então, nós vamos estar transferindo cadeias produtivas do Brasil para o exterior, porque do dia para a noite, algumas cadeias produtivas no Brasil vão ficar pouco competitivas e vão perder espaço para a produção internacional. Nesse quesito que a gente só calculou agora, de ontem para hoje, se a gente supor que 10% do PIB da indústria de transformação for transferido para o mercado internacional, ou seja, perder a competitividade, passar a ser substituído por produto importado, nós estamos falando de um prejuízo para a indústria brasileira de 300 bilhões de reais ano. Só no quesito transferência. Sim. Claro que nós temos que analisar também o mercado de trabalho brasileiro nesse momento. Nós estamos no mercado de trabalho a pleno emprego. O Brasil com a taxa de desemprego próxima ali dos 6%. Se você vai reduzir a jornada em próximo a 25%, e só tem 6% de pessoas disponíveis para o mercado de trabalho, vai faltar 19%, né?
Então as pessoas vão adquirir menos produtos e serviços? E como é que nós vamos fazer com alguns setores? Por exemplo, se for aprovado o 4x3, as escolas terão 4 dias de aula em vez de 5. O ano letivo passará de X anos para X mais 25%. Os meninos vão ficar mais 2, 3 anos na escola. Quer dizer, nada disso está sendo debatido com a profundidade. Eu estou dando o exemplo da escola, não estou dando exemplo de um monte de negócio, de um monte de áreas que teriam impacto na redução de jornada. E qual o custo para o conjunto da sociedade? Né? Uma imposição de cima para baixo, ou seja, do Congresso Nacional, através de uma lei, vigorando sobre toda a sociedade, sem entender e ser um debate profundo a esse respeito, seria extremamente nocivo. Além disso, como ficaria a competição do Brasil com relação aos pares internacionais? Quer dizer, na minha leitura, o Brasil, que tem seu problema de custo Brasil, competitividade, tem 20 anos que o Brasil não avança na produtividade. E do dia para a noite nós vamos transformar o trabalho aqui 25% mais caro. Nós vamos ter problemas crônicos. Presidente, vou chamar os nossos comentaristas. A Dora Kramer faz a próxima pergunta, depois o Cristiano Vilela. Dora. Boa noite. Olha só, o senhor já elencou todas as argumentações aí racionais. A gente tem ouvido também muita gente alegar a falta de estudo profundo, e nem é certeza ainda se essa matéria vai tramitar. Mas se ela tramitar, é como o senhor disse, quem não quer, né? Então vai ter uma pressão popular. Como é que a indústria se prepara para enfrentar esse debate que, na visão da maioria, numa visão, digamos assim, rasa, seria uma posição impopular? Aí é a discussão do homem público. Nós temos que discutir isso no Brasil, nós temos pessoas que atendem apenas o clamor da hora, mesmo que vai ser nocivo para o conjunto da sociedade, né? Porque num primeiro momento está fazendo uma atitude popular que vai ser pior para a população. Que não se trata do setor produtivo, se trata do conjunto da sociedade, né? Nós vamos ter um impacto inflacionário, nós vamos ter uma redução drástica do potencial de crescimento da indústria brasileira e da economia brasileira ao longo dos próximos anos, e nós vamos ter disruptura em algumas cadeias. Você me perguntou o que vai acontecer na indústria. Tem indústria que pode automatizar mais os seus processos, vai investir mais, vai reduzir. Agora, tem setores intensivos de mão de obra que praticamente serão extirpados no Brasil, que já são setores que já estão penando muito com a concorrência do importado, graças ao grande custo trabalhista no Brasil. O salário no Brasil que se paga é 1, mas aquele que as empresas efetivamente acabam pagando é 2,3, com todos os encargos que existem sobre a folha de pagamento, que minam a competitividade internacional brasileira. Ora, se além desses encargos você reduzir 25% a jornada sem redução dos honorários, o que nós vamos ter é perda de competitividade. Então, não é pouco razoável afirmar que parte da indústria deixará de existir no Brasil, principalmente nos setores intensivos em mão de obra, que vai ter um impacto para os próximos 30 anos, inclusive de cunho estratégico, porque num mundo cada vez mais polarizado, em termos de disputas regionais, você ter uma indústria diversificada, e a gente viu isso na pandemia, é fundamental para o abastecimento e para a segurança nacional. Então, uma parte significativa da indústria, e eu já começo a ter ligações de empresários suspendendo investimento, porque se o projeto passar, o negócio dele está comprometido. E mesmo setores que poderiam automatizar, porque eventualmente o cliente dele não consegue, então o cliente dele vai morrer e morre junto. Doutor Flávio, nosso tempo está se esgotando, mas antes a pergunta do Cristiano Vilela para a gente encerrar. Vilela. Presidente, boa noite. O ministro do Trabalho hoje declarou que a escala 6x1 é cruel. Eu repasso a pergunta, essa escala ela é cruel mesmo? Eu acho assim, até engraçado sobre certos aspectos, né? Como é que do dia para a noite algo está constituído no Brasil há décadas se transforma numa atividade demoníaca, né? Quando na verdade nós estamos falando de trabalho. Aí você pode definir cruel
na hora que definiu 6-1, o 5-2 vai ser cruel, depois que definiu o 5-2, o 4-3 vai ser cruel, e daqui a pouco é isso que eu estou dizendo. Ou nós vamos querer trabalhar um dia a cada ano, né? Um dia por ano. Só que nós não estamos nessa condição ainda do desenvolvimento tecnológico, as máquinas vão fazer tudo e o ser humano vai olhar. Pode ser que em algum momento isso ocorra na história da humanidade. Mas, por enquanto, nós temos que olhar ao aspecto global de como o Brasil se insere na economia global e quais são os reflexos disso. Então, não é cruel. As pessoas trabalham 44 horas há décadas no Brasil e ninguém se sente escravizado. Hoje mesmo eu tive um debate que o debatedor do outro lado falou que comparou a escala 6-1 à escravidão, o fim da abolição da escravatura. Quer dizer, é uma comparação que eu diria tende ao absurdo. As pessoas têm flexibilidade, ou nós estamos num regime de pleno emprego, se elas não estão satisfeitas com o emprego, elas podem mudar para outro emprego, ter uma carga de jornada menor, horário menor. As remunerações geralmente são compatíveis com a carga horária de cada atividade. Então, eu discordo. Nós, brasileiros, temos convivido com a jornada 6-1 há muito tempo e as pessoas vivem de maneira satisfatória, tendo o seu lazer, tendo o seu momento. Claro que é sempre desejável, se a gente pudesse trabalhar menos, é ótimo, mas não vamos fazer isso na carentada. Vamos fazer isso no aumento de produtividade, na implementação da tecnologia, na modernização, e é isso que o Brasil tem que procurar encontrar. E aqueles setores que gradativamente puderem fazer, vão fazer. E é isso que a gente tem defendido. A negociação coletiva está aí para isso, um instrumento eficiente e eficaz, que tem reduzido jornada de alguns setores que podem e preservado a jornada daqueles que não podem. Conversamos com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Roscoe. Mais uma vez, presidente, obrigado pela gentileza. A gente vai continuar acompanhando essa discussão. Obrigado. Muito obrigado, Thiago. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso.